Já se sentiu como se, apesar de todo o seu esforço, dedicação e valor, fosse simplesmente invisível? Como se não fosse uma prioridade na vida das pessoas ao seu redor? É uma sensação silenciosa, mas profundamente incômoda. Você entrega o seu melhor, compartilha ideias relevantes, cumpre seu papel com excelência e ainda assim não recebe o reconhecimento que sabe que merece. Não por vaidade, mas porque você tem consciência do que oferece. E o mínimo que se espera em ambientes maduros e relacionamentos significativos é reciprocidade. No entanto, mesmo quando você age corretamente, mesmo quando está presente, disponível, contribuindo com generosidade, ainda assim pode ser ignorado, preterido, subestimado. E o mais doloroso é quando isso vem justamente de quem você mais valoriza. Familiares, amigos, parceiros, gente próxima de quem você esperava outra postura. Isso pode gerar um desgaste emocional profundo, um tipo de desânimo difícil de verbalizar, mas impossível de esconder. A filosofia estoica, com sua serenidade e clareza, ensina que não devemos basear nosso valor na opinião ou no reconhecimento alheio. A realidade é que o reconhecimento muitas vezes não vem, e esperar por ele é o caminho mais curto para a frustração. Mas há algo que poucos dizem e que é importantíssimo. Embora você não deva depender do reconhecimento, há formas legítimas e inteligentes de se tornar uma presença prioritária na vida de alguém. Não por carência, mas por posicionamento. Não por manipulação, mas por estratégia emocional, coerência e valor. Se você aplicar com consistência os princípios que vamos explorar aqui, é perfeitamente possível conquistar um novo espaço nos relacionamentos, não por insistência, mas por presença marcante. A seguir, revelaremos 9 fundamentos que ajudam qualquer homem a ser visto como prioridade por aqueles que realmente importam. Este conteúdo é para quem já entendeu que viver em segundo plano não é mais uma opção. E se você é esse tipo de homem, siga conosco até o fim. Cada ponto é como uma engrenagem e todas juntas compõem um sistema de transformação, silenciosa, porém poderosa. Pare o que está fazendo e preste muita atenção agora. O primeiro movimento é criar, de forma sutil, um medo de perder você. Pode parecer contraditório, mas o ser humano é movido com mais força pela dor da perda do que pela promessa do ganho. E isso se aplica com precisão aos relacionamentos. Quando alguém acredita que você estará sempre ali, disponível, previsível, facilmente acessível, passa a tratar a sua presença como algo garantido e, inevitavelmente, como algo de menor valor. Mas quando você começa a se afastar, ainda que de forma controlada, quando deixa de se expor emocionalmente, quando passa a dividir sua atenção com outras pessoas ou projetos, uma tensão se instala. Não é desprezo, é posicionamento. A sua ausência, quando bem administrada, gera reflexão. E a reflexão pode despertar a consciência do valor que você carrega. Mas atenção, é uma estratégia que exige equilíbrio. Se você se ausenta demais ou se a frieza substitui sua presença, o efeito pode ser inverso. A pessoa simplesmente aceita a perda. O segredo está na medida. Recolha-se o suficiente para gerar percepção, não ressentimento. Faça com que percebam o impacto do seu silêncio, mas não o confundam com indiferença. O segundo princípio é evitar estar sempre disponível. A disponibilidade constante, embora pareça virtude, pode rapidamente se tornar banalidade. A vida exige presença seletiva. Quando você está sempre ali, pronto, solícito, ainda que com boas intenções, envia a mensagem de que sua vida gira em torno do outro. E isso não é atraente, muito menos valorizado. Comece a cuidar mais da sua própria agenda, dos seus compromissos, do seu tempo. Dê-se o direito de dizer não, com naturalidade. Faça com que o outro perceba que você não está simplesmente esperando uma oportunidade de servir, mas conduzindo sua vida com propósito. Isso não é jogo, é respeito por si mesmo. E, inevitavelmente, isso despertará respeito nos outros. O terceiro ponto é manter um certo mistério. O previsível é confortável, mas o enigmático é fascinante.
Quando você revela tudo sobre si mesmo logo no início, tira do outro a oportunidade de descobrir, explorar, se interessar genuinamente. A profundidade não se mostra de uma vez, ela se revela por camadas. Por isso, aprenda a dosar o que compartilha. Não se trata de mentir ou manipular, mas de valorizar a sua complexidade. Deixar que o outro perceba que há mais em você do que se vê à primeira vista. Isso mantém a curiosidade viva e faz com que sua presença seja mais esperada, mais buscada. Um homem que guarda segredos nobres e silêncios inteligentes desperta mais respeito do que aquele que se expõe por completo sem nenhuma moderação. Esses 3 pilares, saber se retirar com sabedoria, preservar sua presença e manter a curiosidade ativa, começam a moldar uma imagem sólida, a de alguém que tem valor, que se respeita e que não mendiga a atenção. É assim que você começa a sair da posição de segundo plano e avança, silenciosamente, para o centro da percepção do outro. Existe um princípio silencioso que governa as relações humanas. Tendemos a valorizar aquilo no qual investimos, seja tempo, atenção, energia ou até mesmo pequenos gestos cotidianos. Aquilo que nos custa esforço passa a ter, para nós, um peso maior. É por isso que o 4º princípio é tão importante. Permita que invistam em você. Um erro comum e até compreensível é tentar facilitar tudo para o outro. Acreditamos, ingenuamente, que quanto mais fizermos, mais seremos valorizados. Mas o efeito é o contrário. Se você está sempre cedendo, organizando, antecipando, entregando, acaba se tornando confortável demais. E o confortável raramente é prioridade. Aprenda a permitir que o outro também invista, que espere, que se organize, que se esforce para estar ao seu lado. Seja no tempo, na presença, nas palavras ou nos gestos. Valor não nasce do que é fácil, mas do que é conquistado. E ao se posicionar como alguém cuja atenção é valiosa, cuja presença exige intenção, você se torna, inevitavelmente, alguém que se destaca. O segredo aqui é a moderação. Não se trata de impor desafios artificiais ou criar barreiras inúteis, mas de ensinar, com elegância, que estar ao seu lado exige compromisso e não conveniência. O 5º fundamento talvez seja o mais negligenciado por homens generosos e comprometidos. Priorize suas próprias necessidades. Isso não é egoísmo, é clareza. Quando você se negligencia para manter-se disponível para alguém que não o trata como prioridade, está, na prática, educando essa pessoa a continuar agindo da mesma forma. Por quê? Porque ela entende que, mesmo a ignorando, ainda assim terá você por perto. Esse é um ciclo que precisa ser quebrado. A verdadeira força está em saber quando se afastar, quando dizer, isso não é suficiente para mim, quando reconhecer que, por mais que você goste de alguém, o preço de se manter em segundo plano é alto demais. E esse custo, cedo ou tarde, será cobrado, emocionalmente, psicologicamente, até fisicamente. Um homem maduro entende que, ao se colocar como prioridade, não está sendo duro, mas justo. Ele não exige mais do outro, ele exige mais de si. E isso nos leva ao 6º princípio. Pare de colocar o outro no centro da sua vida. Existe algo curioso sobre a natureza humana. Nós desejamos o que nos desafia. Quanto mais alguém sente que precisa conquistar a sua atenção, mais tende a valorizá-la. O inverso também é verdadeiro. Quando você gira a sua vida em torno de outra pessoa, quando tudo em você é moldado pelas vontades, humores ou expectativas alheias, você perde o magnetismo, porque perde a centralidade. A grama do vizinho só parece mais verde para quem esqueceu de cuidar do próprio jardim. Não se torne invisível em nome da presença constante. Deixe claro, com atitudes e não com discursos, que você tem uma vida rica, um propósito firme e que não está disponível a qualquer preço. Essa distância saudável não afasta, ao contrário, aproxima, porque desperta respeito. E respeito é o primeiro passo para que alguém o veja como insubstituível. Se você deseja ser uma prioridade na vida de alguém,
Há um ajuste silencioso, porém poderoso, que precisa ser feito. Pare de iniciar sempre a comunicação. Muitos homens, por desejo sincero de manter o vínculo, acabam sendo os únicos a dar o primeiro passo. Sempre chamam, sempre escrevem, sempre puxam conversa. Mas, ao custo oculto nessa iniciativa unilateral, você passa a ser percebido como previsível, como disponível demais, e o previsível, infelizmente, muitas vezes deixa de ser percebido como valioso. Quando a comunicação parte sempre de você, você se torna o eixo, e não por força, mas por submissão. A outra pessoa se acomoda, não sente necessidade de buscar, de provocar o encontro, de manter o elo. E é nesse ponto que você precisa ter coragem. Dê um passo atrás, espere, observe, veja se do outro lado há movimento. Se houver, é sinal de reciprocidade. Se não houver, é sinal de verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é libertadora. É ela que o impede de continuar se doando a quem não está disposto sequer a atender. A seguir, entra um dos pontos mais nobres e transformadores de toda essa jornada. Crie sua própria felicidade. Muitos homens acreditam, ainda que inconscientemente, que serão felizes quando forem finalmente reconhecidos, quando forem amados da maneira que desejam, quando encontrarem alguém que os valorize como merecem. Mas essa expectativa externa é a raiz da frustração, porque coloca o seu estado emocional nas mãos de alguém e ninguém, absolutamente ninguém, está à altura dessa responsabilidade. Sua felicidade não pode depender de outro. Ela nasce quando você decide conduzir sua vida de dentro para fora. Quando encontra sentido em seus próprios valores, prazer em sua própria companhia, orgulho em seus próprios passos. Um homem que constrói sua paz é um homem que atrai, porque não pede, não implora, não exige. Ele compartilha, ele oferece e o faz sem depender da aceitação. Essa postura o torna magnético, admirado, respeitado. É impossível não notar um homem assim. E por fim, talvez o mais decisivo de todos os princípios: esteja disposto a se afastar. Essa, para muitos, é a prova final de força interior. A maioria insiste em permanecer mesmo quando tudo indica que já não há mais espaço para si. Por medo da solidão, por apego ao passado, por esperança de mudança. Mas a permanência sem reciprocidade é uma forma lenta de autoabandono. Quando você aceita menos do que merece, ensina ao outro que é isso que você vale. E isso é inaceitável. Saber ir embora quando necessário é um ato de dignidade. Não significa desistência. Significa que você compreendeu seu próprio valor. Que já não está disposto a implorar por reconhecimento, a negociar sua autoestima, a tolerar migalhas de atenção. A pessoa certa, aquela que de fato merece sua presença, verá isso com clareza e fará o esforço necessário para tê-lo em sua vida. Não por obrigação, mas por profunda admiração. Porque saber o momento de se retirar é, paradoxalmente, o gesto mais poderoso para que alguém deseje que você fique. Chega um momento na vida de um homem em que ele precisa fazer uma escolha definitiva: continuar sendo subestimado pelos outros ou começar a ser valorizado por si mesmo. Tudo o que compartilhamos até aqui não se trata apenas de estratégias de comportamento, mas de um reposicionamento interno, de postura, de presença e, sobretudo, de consciência. Ser uma prioridade na vida de alguém não é algo que se exige, é algo que se conquista, silenciosamente, firmemente, com base em coerência, limites e respeito próprio. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de lutar por reconhecimento e começa a emanar um valor tão incontestável que o reconhecimento se torna inevitável. É quando você para de correr atrás e começa a atrair, não por vaidade, mas por integridade. Porque há um poder indiscutível em um homem que sabe o que merece e recusa tudo que estiver abaixo disso.
Mas nada disso funciona se o centro da sua existência continuar girando em torno da aprovação alheia. A vida dos homens verdadeiramente fortes é conduzida por princípios, não por carências. Eles não se movem por necessidade de afeto, mas por um propósito interno. E é por isso que, ao compreender cada uma dessas verdades, você se fortalece. Você se torna aquilo que poucos conseguem ser. Um homem que se basta. E é exatamente aqui que a filosofia estoica se revela essencial. Marco Aurélio escreveu com precisão cirúrgica: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Essa força que ele descreve não é barulho, não é agressividade, não é imposição. É o tipo de força que se manifesta em silêncio, na disciplina, no autocontrole, na clareza de quem sabe onde está, para onde vai e o que não aceita carregar. Vivemos em um mundo onde as emoções se comportam como marés, altas, instáveis, às vezes avassaladoras. Mas mesmo no meio da tempestade, há âncoras. E essas âncoras estão dentro de você. São os seus princípios, seus valores, sua identidade mais profunda. Aquela que ninguém pode tirar, nem mesmo quando tudo desmorona ao redor. Ao internalizar essas verdades, você passa a operar em um outro nível. Você se torna mais seletivo, mais focado, mais centrado. Suas relações deixam de ser uma busca desesperada por pertencimento e se transformam em alianças conscientes. E se, ao longo do caminho, alguém não conseguir acompanhar a sua evolução, tudo bem. Isso também é sinal de crescimento. Então, a partir de agora, que cada passo seu seja guiado não pela urgência de ser escolhido, mas pela serenidade de quem já se escolheu. O valor que você deseja do mundo começa no modo como você se enxerga, se trata, se posiciona. E essa visão, nobre, sólida e inegociável, é o que diferencia um homem qualquer de um homem de verdade. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso já o coloca entre os poucos que não apenas consomem conteúdo, mas que se comprometem com sua própria transformação. E essa é a diferença entre um homem comum e um homem inesquecível.